Então, dando prosseguimento à nossa abordagem sobre o Estatuto do Desarmamento no Brasil, nós falamos no bloco anterior que ele inverteu a nossa matriz regulatória, instituindo a proibição excepcionada. Isso está muito claro no artigo 6º da lei, que tem a disposição objetivamente direta. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. E aí ele vem com as exceções, salvo para os casos previstos em lei, casos de juízes e promotores, por exemplo, que têm legislações próprias assegurando o porte de arma, e aí vem uma série de exceções contidas nos incisos do artigo 6º, basicamente para as Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, agentes de fiscalização e ali incluídos no inciso 9 os esportistas. Ou seja, há ali uma imposição proibitiva. O cidadão ficou de fora dessas exceções. A possibilidade para o cidadão de andar armado, de ter a concessão do porte de arma, fica adstrita a casos excepcionalíssimos, que são lá tratados no artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, demandando que ele, o cidadão interessado a conseguir o porte de arma, comprove efetiva necessidade por circunstância profissional, atividade profissional de risco ou risco à sua integridade física, sendo que isso passa a ser uma avaliação exclusiva das representações do SINARME, ou seja, do delegado da Polícia Federal, a quem compete avaliar um pedido de autorização de porte de arma. Consagra-se ainda mais fortemente o subjetivismo. Mas para assimilar, ficamos com essa ideia. O Estatuto institui a regra de proibição excepcionada, deixa o cidadão de fora e só por via excepcionalíssima, em casos que o delegado da Polícia Federal entenda haver a necessidade de o cidadão andar armado por exercício profissional ou risco à sua integridade física, ele pode obter uma autorização para ter um instrumento de sua autodefesa. O Estatuto do Desarmamento, por carregar em si esse regramento, e justamente pela nomenclatura que tem, né, é a lei do desarmamento no Brasil, é a nossa legislação contra as armas, não é uma legislação regulatória, é uma legislação de proibição. Ela, obviamente, se torna o nosso marco analítico. É absolutamente natural e não se pode, mesmo sabendo que o início está lá na Lei 9437, nós não podemos desprezar o Estatuto como um marco proibitivo da circulação de armas. É natural que tenhamos essa lei como foco das nossas análises. E para analisar essa legislação, nós temos algumas matrizes. Primeira delas, o prisma, a matriz democrática. O Estatuto do Desarmamento, e os senhores vão ver isso aqui agora, é uma lei socialmente desajustada. O que é que eu quero dizer com isso? É uma legislação que foi submetida ao crivo da sociedade brasileira, ao crivo da nossa população, e a nossa população rejeitou o Estatuto do Desarmamento. Isso aconteceu em 2005. Em 2005, o próprio Estatuto lá, quando promulgado no finalzinho de 2003, costuma-se dizer, o Estatuto do Desarmamento é um presente de grego de Natal, foi aprovado no dia 23 de dezembro de 2003, que vigorou aí a partir dos últimos dias do ano de 2003, ele previu a realização de um referendo em 2005 para que a população decidisse sobre o banimento ao comércio de armas de fogo e munições no Brasil. Pergunta que foi feita no referendo de 2005 foi a seguinte: o comércio de armas de fogo deve ser proibido no Brasil? O resultado foi inequívoco. Mais de 63%, quase 64% da população brasileira, exato 63,94% da população que votou, optou pelo não. Ou seja, optou por não banir o comércio de armas e munições no Brasil. Foram quase 60 milhões de votos.
59.109.265. É a maior votação em uma eleição já realizada no Brasil. Nenhum presidente se elegeu com essa votação. Do lado do sim, 36,06% dos eleitores fizeram a opção pelo banimento. O que acontece com isso? Ao se rejeitar a proibição ao comércio de armas e munições no Brasil de forma tão maciça, se rejeitou o alicerce, a estrutura fundamental dessa legislação. Todo o Estatuto do Desarmamento foi concebido sob a perspectiva de que o comércio de armas de fogo e munições seria banido no país. Tanto que a tramitação original desse projeto sequer tinha um referendo. Esse projeto instituía o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, simplesmente proibia o comércio de armas de fogo e munições no Brasil. Não haveria esse comércio. Essa era a estrutura central da lei. Era sobre ela que toda a legislação se construía. Tanto também que fica claro diversos buracos nessa legislação, diversas situações que não foram reguladas, porque se tinha certeza que não ia ser necessário. Afinal, se as armas não iam ser comercializadas, não precisava haver uma dedicação regulatória a aspectos relativos à sua circulação. Era uma lei que tinha um objetivo claro, o banimento a esse comércio. Quando essa proibição é rejeitada, e foi rejeitada graças a uma tentativa do Congresso de se dar uma roupagem democrática à proibição, os congressistas resolveram, na fase final de tramitação do Estatuto, submeter ou não assumir a responsabilidade pelo banimento. Se achava, se acreditava piamente à época, pesquisas direcionadas, não por outra razão, permeadas por organismos internacionais, que a população era francamente favorável ao banimento do comércio de armas de fogo. Se fazia pesquisa assim, chegava-se no lugar onde acabara de acontecer um crime, alguém tinha sido assassinado, havia uma pessoa chorando pela morte daquele indivíduo, se ia entrevistar essa pessoa. O que é que a senhora acha da livre circulação de armas no Brasil? A senhora é favorável ou contra? Evidentemente, naquelas circunstâncias, a pessoa dizia que era contra a livre circulação de armas, e isso começou a contar como pesquisa. E eles fizeram tantas pesquisas nesse sentido que eles próprios se enganaram. Eles começaram a acreditar no resultado. Então tinham certeza absoluta de que a população optaria pelo banimento. E aí, para dar a essa proibição uma roupagem democrática, criaram o referendo. Submete-se à população faz lá a opção por banir, não vai ser responsabilidade do Congresso, vai ser uma opção popular, tudo democrático. Quebraram a cara. Na hora que foi feito o referendo, o resultado foi claríssimo, objetivo, e a população rejeitou o que era a raiz, a coluna central daquela lei. Naquele momento, o Estatuto de Desarmamento deveria ser revogado. Era impositivo rever aquela lei a partir do referendo. No entanto, não foi isso que aconteceu. Ele não só continua vigendo, como continua vigendo com uma manobra que o torna ainda mais rígido, até mesmo do que ele foi idealizado. Isso que nós vamos ver agora. Então, ele não só continua vigendo, como continua vigendo de uma forma ainda mais rígida do que foi idealizada no próprio Estatuto, graças a uma manobra regulatória do governo federal. Essa vigência, inclusive, do Estatuto de Desarmamento nessa acepção, nessa concepção, nessa forma que ele tomou, é um golpe direto à democracia. Nós temos aí uma violação democrática claríssima. Se mantém em vigência uma lei que a população rejeitou e se fortaleceu essa lei de modo absolutamente ilegal, como os senhores vão ver agora. O que é que diz o Estatuto do Desarmamento, lá no artigo 4º? Que para comprar uma arma de fogo, o indivíduo tem que declarar efetiva necessidade e preencher requisitos objetivos, capacitação técnica, capacitação psicológica e demonstrar sua idoneidade.
não responder a processo, não estar sendo investigado, ter ocupação lícita, uma residência fixa, são critérios objetivos. E o artigo 10 do Estatuto estabeleceu a necessidade, além desses critérios objetivos, de se comprovar a efetiva necessidade. Mas o que fez o regulamento do Estatuto, o Decreto 5.123 de 2004, equiparou as duas coisas. O Decreto 5.123 transformou a declaração de efetiva necessidade em demonstração de efetiva necessidade, em comprovação de efetiva necessidade. Ora, o que é uma declaração, juridicamente falando? Documento unilateral produzido pelo indivíduo que assume a responsabilidade por aquilo que declarou. Então, a lei exige uma declaração. Ele declara que tem necessidade de uma arma para se defender, assume a responsabilidade por isso. Se amanhã ele for pego com aquela arma fazendo segurança da padaria, ele vai ter infringido a sua declaração, vai ter violado a sua declaração e vai ser responsabilizado por isso. Mas é uma declaração pessoal. E o Decreto 5.123 transformou essa declaração em comprovação de efetiva necessidade. O fez isso de modo claro no artigo 12, que repete a redação do artigo 4º do Estatuto do Desarmamento, estabelecendo que para adquirir, estamos falando de aquisição, arma de fogo de uso permitido, que é o que se permite ao cidadão, o cidadão deverá, inciso primeiro, declarar efetiva necessidade. E aí o que vem disposto no parágrafo 1º desse dispositivo.